Alô, boa noite. Paz do Senhor Jesus a todos. Tem alguém vivo aí, gente? Paz do Senhor Jesus. Tudo bem, amados? Não tem nenhum visitante, todos me conhecem, Leandro Cabral. Vamos trazer uma palavra de Deus nessa noite. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus, amém? Peço aos irmãos que abram direto e reto, né? Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Amém? Como é bom estar na presença de Deus, como é bom ter a oportunidade e a honra, né, de estar aqui ministrando a palavra de Deus para a igreja, amém? É um privilégio poder servir ao Senhor, é um privilégio poder fazer algo para Deus, poder estar nessa terça-feira, estarmos na casa de Deus, adorando com os nossos irmãos, sendo igreja, vivendo como igreja, porque a igreja nada mais é que a união e a comunhão dos santos, amém? Como é bom ser igreja com meus irmãos. Glória a Deus. Diz assim, todos acharam? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16. O título da mensagem hoje é Uma Nova Ótica. Diga para o irmão do seu lado, uma nova ótica. No domingo retrasado, nós tivemos uma ministração da pastora Ramila Paz sobre vencendo. Quem lembra do título da mensagem? Quem lembra? Vencendo o quê? A cegueira espiritual, amém? Vencendo a cegueira espiritual. Digamos que hoje seja uma continuação, capítulo 2, amém? Da mensagem de domingo, vencendo a cegueira espiritual. E hoje o título da mensagem, capítulo 2, da Vencendo a Cegueira Espiritual, é Uma Nova Ótica, amém? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: assim que daqui por diante, repita comigo, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Repita comigo, ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra, Senhor. Que nessa noite o Senhor possa se revelar de uma forma sobrenatural à Tua igreja. Senhor, que haja transformação, Pai. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que aqueles que ouvem a Tua palavra e não praticam são como casas edificadas na areia, onde vem o vento, vem a tempestade e a casa se transforma numa ruína. Mas a Tua palavra, Deus, diz que aqueles que edificam a casa sobre a rocha, aqueles que ouvem e seguem a Tua palavra, que praticam a Tua palavra, são como aqueles construtores sensatos que edificaram a sua casa na rocha, e vem o vento e vem a tempestade e ela não caiu. Que nós sejamos, Senhor, casa edificada pela Tua palavra. Que os corações aqui nessa noite, Deus, sejam, em nome de Jesus, regados, molhados e enchidos pela Tua palavra, Pai, para que, em nome de Jesus, que a semente venha germinar, a semente da Tua palavra, que a água do Espírito Santo venha regar os nossos corações, para que a semente da Tua palavra venha frutificar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Uma nova ótica. Meu querido, muitas vezes nós não conseguimos nos relacionar com os nossos irmãos, com os nossos amigos, muitas vezes com os nossos familiares de uma forma saudável, porque muitas vezes nós enxergamos apenas o nosso irmão com os olhos da carne. Em outras vezes, situações se colocam na nossa vida, situações difíceis, provações e tribulações vêm sobre nossas vidas, e muitas vezes nós nos
sentimos derrotados, e muitas vezes somos, algumas vezes, derrotados, porque nós enxergamos as tribulações e as provações apenas com os olhos da carne. Mas hoje, como diz o apóstolo Paulo aqui, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Ou seja, nós vamos pedir do céu hoje uma nova ótica, uma visão de Deus. Diga assim, visão de Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo hoje que venha iluminar os nossos olhos, iluminar o nosso entendimento, para que a luz da palavra e para que nós venhamos enxergar as coisas como elas são. Repita comigo, as coisas como elas são. A palavra de Deus fala em Mateus 6, 22, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, que essa palavra é importante. Mateus 6, 22. Mateus 6, Evangelho de Mateus 6, versículo 22. E meu amado, eu creio que você concorde comigo que a nossa visão, a visão da carne, ela é limitada, incompleta. Nós conseguimos enxergar, e muitas vezes, às vezes, a gente nem consegue enxergar o que está na frente dos nossos olhos. Principalmente os maridos, né? As mulheres gostam de mandar sinais, e o sinal está na frente dos nossos olhos, e muitas vezes nós não compreendemos, nós não conseguimos enxergar e ver o que a nossa esposa quer dizer para a gente. Porque a nossa visão, ela é limitada, incompleta. Assim lá como em 1 Coríntios 13 diz, né, que agora vemos em parte, como um vidro, né? Agora vemos em parte, mas em nome de Jesus nós vamos receber hoje do céu uma nova visão, uma nova ótica. Mateus 6, versículo 22 diz assim, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Vou ler de novo, a candeia do corpo são os olhos. Diga assim, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Querido, obviamente Jesus não estava falando simplesmente do órgão que pode enxergar dos olhos, ele não estava falando apenas dos nossos olhos físicos, porque senão ele estaria excluindo de certa forma os deficientes visuais, e essa não era o objetivo de Jesus. Jesus estava se referindo, quando fala que a candeia, a lanterna dos nossos olhos, são os nossos olhos, Jesus está se referindo à forma como eu e você, nós percebemos o mundo à nossa volta, ao nosso redor. Quando fala que os nossos olhos são bons, ou seja, quando nós vemos o mundo que está ao nosso redor, o ambiente que está ao nosso redor, as situações, as tribulações, quando nós enxergamos ao nosso redor os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, se nós enxergarmos de uma forma boa, todo o nosso corpo será bom, ou seja, a forma como eu e você percebemos o mundo, ou seja, os nossos olhos, se essa forma de perceber o mundo e as situações foram boas, a palavra de Deus diz que todo o teu ser, ou seja, todo o teu corpo será bom, todo o teu corpo será luz, porque a forma como você percebe o mundo ao seu redor, a forma como você percebe o irmão ao seu redor, a forma como você vê o seu marido, a forma como você vê o seu cônjuge, a forma como você vê uma correção muitas vezes, se ela for boa, a palavra de Deus diz que todo o teu ser, todo o teu corpo terá luz. Mas do contrário, amados, eu não sei como você levantou nessa noite, se você se levantou de manhã dando glória a Deus, agradecendo a Deus porque você tem mais um dia, ou se você levantou reclamando da vida, porque está faltando dinheiro para a conta de energia, está faltando dinheiro para pagar suas contas. Eu digo para você que você não está sozinho nessa, mas a palavra de Deus diz, da forma como você enxerga, ou seja, como estão os teus olhos, vai depender como será a sua vida.
Como você tem enxergado as situações que se apresentam ao seu redor? De que forma você tem enxergado? Com os olhos da carne, ou seja, reclamando, murmurando, porque nada dá certo? Porque eu acordei com o pé esquerdo, hoje quem já ouviu esse termo, hoje eu acordei com o pé esquerdo. Você é daqueles crentes, entre aspas, que acorda com o pé esquerdo? Que ao invés de dar um bom dia, um sorriso e um bom dia para sua esposa, já acorda de mau humor? E aí? Como você tem visto o mundo ao seu redor? Qual os olhos, qual a ótica que você tem enxergado as coisas quando acontecem na sua vida? A ótica de Deus ou a ótica da carne? Como você vê as circunstâncias que se apresentam em sua vida? Tribulações, perseguições. De que forma você as enfrenta? De que forma você as enxerga? Você enxerga como um castigo de Deus? Você enxerga como o patinho feio? Isso está acontecendo comigo porque eu sou um patinho feio. Isso está acontecendo comigo porque eu não presto, porque a minha vida... Quem lembra aquele desenho que é mais antigo, né? Ó vida, né? Lembra daquele desenho? Como é que é o nome desse personagem? Me esqueci agora. Hã? Não me lembro. É hiena? Não sei. Ó vida, ó céu, meu Deus. Como você enxerga as circunstâncias da sua vida? Será que você enxerga como Deus manifestando o seu amor e querendo que você seja uma pessoa melhor? Ou você já reclama? Ou você murmura? Como você enxerga quando o seu marido te corrige? Você enxerga como um ato de amor do seu marido para com você? Ou você enxerga como uma afronta, uma ofensa? Como você enxerga quando sua esposa te chama a atenção, marido? Quando você está errado? Você enxerga como um ato de amor da sua esposa? Ou você enxerga como uma provocação? Como você tem enxergado muitas vezes as manifestações de amor de Deus na sua vida? Porque muitas vezes passamos por tribulações e provações, porque Deus nos ama. A palavra de Deus diz, né, que Deus corrige o filho que odeia. É isso que diz a palavra de Deus? O que diz a palavra de Deus? Que Deus corrige o filho que... Deus corrige o filho que... Tem alguém aí? Me ajude, gente. O que a palavra de Deus diz? Deus corrige o filho que ama. Muitas vezes estamos passando por uma correção de Deus por conta da manifestação de amor que Deus tem para mim e você. Você que é pai, você que é mãe, imagina você criar um filho sem a palavrinha não para ele. Dizer sim todas as vezes para o seu filho, o que vai acontecer? Vai se tornar um ser humano insuportável. Ninguém vai aguentar. E muitas vezes, amados, quando nós estamos com os olhos da carne, os nãos de Deus para a gente, nós vemos de forma má. E a palavra de Deus diz que quando os nossos olhos forem maus, olha só, versículo 23 de Mateus 6, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Todo o teu corpo será tenebroso. Como você tem enxergado as circunstâncias da sua vida, amado? Como você tem enxergado quando tem faltado o dinheiro para pagar suas contas? Quando tem faltado dinheiro para pagar a prestação da casa, a prestação do carro? O que você tem visto? O que os teus olhos têm trazido para você? De que forma você tem enxergado isso? Com os olhos da carne ou com os olhos do Espírito? Romanos 8, versículo 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus.
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vou repetir, Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra diz, Romanos 8, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, diz que todas, diga assim, todas. Diga para o seu irmão do seu lado, todas. Diga todas. Todas as coisas. Todas as coisas, todas as circunstâncias, todas as coisas cooperam para o mal. É o mal, que está escrito? Para o bem, mas tem uma questão aqui. Para o bem de quem? De todo mundo? Para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu pergunto, quem ama a Deus aqui? Dá glória a Deus. Tem mais alguém que ama? Tem muita gente que não está amando. Quem ama a Deus? Quem ama a Deus? Tem alguém que ama a Deus aqui? Glória a Deus. Às vezes é fácil dizer que ama a Deus, não é? Teve dificuldade de falar que ama a Deus? É fácil? É fácil dizer que ama a Deus. Mas quem é que ama a Deus? O que Jesus disse? Aqueles que me amam, obedecem. Aqueles que me amam, guardam a minha palavra. Aqueles que me amam, guardam a minha palavra. Ou seja, aqueles que me amam, obedecem a Deus. Aí Jesus fala, aquele que não me ama, não obedece a minha palavra. Pergunto de novo, tem alguém aqui que ama a Deus? Glória a Deus. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu e você nessa noite recebemos uma nova ótica de Deus, a coisa está apertando, a coisa está difícil, vou para a palavra de Deus. O que é que diz a palavra de Deus? Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você faz uma autoanálise, eu amo a Deus? Aí você faz a autoanálise, eu amo a Deus? Aí você vai à palavra, o que é amar a Deus? É chegar a gritar no culto e dizer que ama a Deus? O que diz a palavra de Deus que é amar a Deus? O que Jesus falou? Como é que é isso, amar a Deus? Jesus disse, aquele que me ama obedece às minhas palavras, aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Então ele diz, eu estou obedecendo a Deus, eu estou obedecendo a Jesus, eu estou fazendo a grande comissão que Jesus me falou, me mandou fazer, eu estou cuidando de vidas, eu estou discipulando, eu estou me preocupando com vidas, eu estou fazendo o que Jesus quer de mim, amém, estou fazendo, então essa tribulação é para o meu bem. Você está entendendo? Então essa tribulação, isso que está acontecendo, como eu amo a Deus, estou fazendo a vontade de Deus, é para o meu bem. É para o meu bem. Em nome de Jesus, através da nova ótica de Deus, não enxerguemos mais as circunstâncias pelos olhos da carne. Diga assim, eu não enxergo mais as circunstâncias pelos olhos da carne. Diga assim, porque eu recebi a ótica de Deus. De Deus. Amém? Porque não andamos por aquilo que vemos, mas andamos por aquilo que cremos. Amém? Tem alguém feliz aí? Glória a Deus. Segunda pergunta. Como você vê seus familiares? Como você enxerga o seu marido? Como você enxerga o seu filho? Como você enxerga as pessoas que convivem com você? Como que você enxerga a pessoa que dorme do seu lado? Muitas vezes, amados, nós enxergamos as pessoas que estão na nossa volta como alguém que eu devo descarregar minha raiva. É ou não é? Por que às vezes, né? Não sei você, não sei se acontece por aí.
Por que que algumas vezes nós temos tanta paciência com as pessoas de fora e não temos paciência com as pessoas de dentro da nossa casa? Por quê? Você já se perguntou? Como você enxerga as pessoas que convivem contigo? Teu filho, tua mãe, teu marido. Muitas vezes você enxerga aquela pessoa que você tem que descarregar a sua raiva. Esses dias eu estava vendo, eu acho que todo mundo aqui, acho que a maioria viu aquele vídeo, não me lembro qual era o pastor, que ele fez a seguinte analogia. Tente imaginar essa situação. Tente imaginar essa situação. Digamos que você foi na Fiore Tecidos, sem querer fazer o comercial aqui. Na Fiore Tecidos você comprou uma toalha de mesa branca, linda, maravilhosa, de seda, bordada com fios, lindo, maravilhoso. Aquela toalha que você guardou para aquele momento especial, aquela toalha de mesa branca maravilhosa. Imagina que essa toalha, caríssima. Digamos que o pastor, pastor Valério, ou o pastor Valdemar e a sua família foram jantar na sua casa e você coloca aquela toalha linda, maravilhosa, que você separou para aquele momento especial, E no jantar você está servindo suco, tá? Não é vinho, suco de uva, aquele que você compra no vidro, sabe, aquele concentrado, 100% uva. Você compra aquele suquinho em cima daquela toalha branca, daquela mesa maravilhosa. Aí você serve aquele suco naquela taça de cristal que você separou para aquele momento e despretensiosamente e descuidadamente o pastor derrama o suco na sua toalha maravilhosa de seda da Fiore Tecidos. Qual a sua reação? Certamente você vai dizer, o pastor vai, desculpa minha irmã, acabei virando suco na sua toalha. Não, pastor, essas coisas acontecem, pastor. Não fica, que isso, depois a gente dá um jeito, a gente lava, vai sair essa mancha. Em nome de Jesus vai sair essa mancha, pastor. Que isso? Imaginou a cena? Agora imagine essa mesma cena. O pastor não foi na sua casa, mas quem virou o suco foi seu filho. O que acontece com essa criatura? O que acontece com essa criatura? Aí eu pergunto, por que essa diferença de tratamento? Que forma você enxerga as pessoas que estão do seu lado? Aquela pessoa que não merece a sua paciência? Porque muitas vezes as pessoas lá de fora merecem a nossa paciência, mas muitas vezes as pessoas que te aturam todos os dias, que dormem contigo, que vê quando tu está com bafo, quando não escovou os dentes, ele não merece a sua paciência. Que forma você está enxergando os seus familiares? Que forma você enxerga? Que olhos você está enxergando com os olhos da carne? Sabe por quê, amados? Vamos ser sinceros aqui, tá? Todo mundo aqui é membro da igreja, não tem nenhum visitante, só aqueles que vão assistir o vídeo depois. Vão lavar nossa roupa suja aqui? Sabe por que muitas vezes a gente tem paciência? Sabe por que muitas vezes a gente não tem paciência com os de casa? Sabe por quê? Porque os de casa não conhecem, a gente não precisa viver um personagem. Os de casa sabem que a gente é. Não precisa a gente viver aquele personagem de ser bonzinho e paciencioso. Muitas vezes a gente é paciente com os de fora, sabe por quê? Porque aquilo não é você, aquilo é um personagem. E a pessoa não quer que você... É natural do ser humano se autodefender. E você não quer que aquele lá de fora saiba que você não tem paciência, que você não tem os frutos do Espírito Santo. Então, muitas vezes a gente se esforça lá na rua, por quê? Para passar uma imagem de bom moço. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Se você é todo pacientezinho no seu trabalho, seja paciente mais ainda com seus filhos. Seja mais paciente ainda com a sua esposa. Muitas vezes, tá lá, o cara está no seu trabalho com a coleguinha, todo solícito, quer ajudar. Ah, coleguinha, mas chega em casa para a esposa, não lava uma louça. Sem vergonha. Sem vergonha. Olha o que diz a palavra de Deus.
Como você vê seus familiares? 1 Timóteo 5,8, não precisa abrir, eu vou ler para você. Apenas anote se quiser ou na sua mente. 1 Timóteo 5,8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, eu vou falar de novo, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Em nome de Jesus, amados, troque a lente dos seus óculos para enxergar a sua família. Coloque a ótica de Deus. Enxergue a sua família com a ótica de Deus. Por que que nós não honramos aqueles que estão do nosso lado? Por que que nós não damos crédito com o que o nosso cônjuge nos fala a respeito? Por que nós não damos crédito muitas vezes o que o nosso pai ou a nossa mãe nos orientam? Porque eles são quadrados, retrógrados. Vai nessa, meu filho, vai nessa para ver onde é que tu vai, onde tu vai parar. Porque ele é quadrado, não entende nada, eu sou estudado, meu pai não sabe nada. Mas a palavra de Deus diz que aquele que honra pai e mãe, seus dias serão multiplicados. Troque a lente dos seus óculos. Enxergue sua família como Deus enxerga. Enxerga como Deus enxerga. Seu marido não é saco de pancada não, para ouvir os seus rompantes. A sua esposa não é a sua empregada não, meu filho. É sua esposa. Sua esposa não é sua empregada não, é sua esposa, sua mulher, aquela que Deus escolheu para você, é uma só carne contigo. É uma só carne. E muitas vezes tem alguns aí, pode ter alguém que esteja assistindo o vídeo aqui depois, futuramente. Você, homem, né, que vai para a rua, que bebe, depois chega em casa achando que é o machão, que pode bater na mulher, que pode bater nos filhos, você é um babaca. Você não é homem, não. Aprenda a enxergar a sua família com os olhos de Deus. Porque homem que bate mulher não é homem. Não é homem. Amém? A própria palavra de Deus diz: mas aqueles que não têm cuidado dos seus, é pior que o infiel. Negou a fé, é pior. Troquemos as nossas lentes, amados, em nome de Jesus. Outra pergunta: como você vê aqueles que te magoam e te perseguem? Como você vê aquela pessoa que te persegue, que te magoa, aquela pessoa que muitas vezes você não quer nem passar na frente, como você vê ela? Como você enxerga essa pessoa? Com vontade de esganar, com vontade de pegar pelo pescoço? Ou será que é alguém, assim como eu e você, que também tem direito a ser perdoado? De poder ser perdoado, de ter misericórdia. Como você enxerga? Como você enxerga? É fácil amar aqueles que nos amam, não é? É fácil servir aquelas pessoas que gostam de você, que te alegram, mas servir aquelas pessoas que te incomodam, aquelas pessoas que muitas vezes falam mal de você, aquelas pessoas que muitas vezes têm inveja de você. Como você enxerga essas pessoas? Qual é a ótica que você tem enxergado essas pessoas? Aí eu pergunto para você: como Deus enxerga essas pessoas? Como Deus enxerga? Mateus 5,43 diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu irmão. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz que o sol se levanta sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos.
Aí diz aqui em 46, pega a sua porção aí, crente, pega aí. Pois, se amardes o que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Olha que palavra forte. Olha que palavra forte. Amar que te ama, Jesus fala, tá, e aí? Você está fazendo alguma coisa? Qual é a novidade aí? Até os pecadores fazem isso. Até os pecadores amam aqueles que vos amam. Mas Jesus diz, amai aqueles que vos perseguem. Bendizei, falar bem daqueles que falam mal de você. Falar bem do fofoqueiro. Imagina aí, mano. Imagina aí. Eu não sei se é só comigo, não sei se vocês é assim. Quando alguém falha contigo, quando alguém faz alguma coisa errada contigo, rapaz, dá uma vontade de contar para os outros. A gente tem que lutar contra a carne para não fazer isso. Dá uma vontade de falar para os outros, não dá? Todo mundo é crente, só eu que não sou. Não dá uma vontade de falar para os outros? Quando alguém pisa no teu calo, não dá vontade de sair contando para os outros? Você acredita que a fulana fez isso? Você acredita nisso? Não dá uma vontade? A palavra de Deus diz que você tem que falar bem daqueles que falam mal de você. A palavra de Deus diz que você tem que bendizer aquele que fala mal de ti. A palavra de Deus diz que você tem que amar aquele que não te ama. Ou seja, o contrário. E quando fazem alguma coisa de boa, não dá tanta vontade assim, né? Não dá não, né? Misericórdia, né? Misericórdia. Amados, que nós venhamos mudar a ótica de como nós enxergamos as pessoas que muitas vezes nos perseguem. Sabe o que acontece? Muitas vezes Deus quer alcançar aquela pessoa através de você. Muitas vezes perdemos a oportunidade de alcançar uma vida para Jesus, por quê? Porque ao invés de retribuir o bem com o mal, não, a gente vai lá, olho por olho, dente por dente. O amor, ele constrange. Diga para o irmão do seu lado, o amor constrange. São em situações de perseguições, são nas situações de provações, que você tem a oportunidade de mostrar quem é Jesus. É desse jeito. É amando aquela pessoa que muitas vezes está te perseguindo, muitas vezes é só isso que falta para ela ser liberta. Muitas vezes é só isso que falta para Jesus alcançar aquela pessoa, e Deus muitas vezes quer usar você para isso, mas você está com os olhos ainda da carne. Mas em nome de Jesus, troquemos as lentes espirituais e uma nova ótica de Deus. Quando alguém te persegue, amados, presta atenção aqui, ó, quando alguém está te perseguindo, você já pensa assim, opa, olha aí, ó, é alguém que precisa ser alcançado por Jesus, é alguém que Deus está me mandando para mim ganhar para Jesus. Pode crer, amados. Quando Deus manda alguém para te espizinhar, quando Deus manda alguém para te perseguir, Deus está querendo usar você para alcançar aquela pessoa. Mude a visão, mude a forma como você enxerga, uma nova ótica. Quem recebe essa nova ótica, dá glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Como você vê os seus irmãos de igreja, seus irmãos da fé. Como você enxerga os irmãos da fé? Amados, pelo amor de Deus, como é que pode ter crente com mimimi com outro crente, amados? Como é que pode alguém dizer que é crente em Jesus Cristo de mal com fulano? Não. Como é que um crente em Jesus Cristo não cumprimenta o irmão, fica de mal com a irmã, porque a irmã falou mal, porque não sei o quê, porque a irmã é isso, porque a irmã é aquilo? Como um crente em Jesus Cristo pode ter mimimi
e problema com outro crente. Como pode uma coisa dessas? De que forma você vê o seu irmão? Se o seu irmão é chato, e muitas vezes tem uns chatos, sim, te incomoda, vai lá e conversa com ele. Amados, vamos conversar aqui, vamos colocar em pratos limpos. É o seguinte, aconteceu tal coisa, minha querida, você fez isso, eu não gostei, mas eu, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão porque eu fiquei magoado contigo, e espero que você reconheça o seu erro, também peça perdão, resolva. Mas muitas vezes o que acontece? Fofoca gospel. Fofoca gospel. Aí eu digo para você, o seu irmão, por mais que ele tenha errado contigo, ele merece que você vá denegrir o nome dele com outra pessoa? Ele merece isso? Merece? Então por que a gente faz? Vamos mudar a ótica. Vamos mudar a forma que nós enxergamos. Amados, se você tem problema com A, digamos que você é A e o outro é B. Se você tem problema com B, C não tem nada que ver. Resolva com B. E muitas vezes a gente quer resolver com C. Amém? Está pesado? Glória a Deus. Como você enxerga o seu irmão? Filipenses 2,3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Atenção para o que eu vou dizer aqui. Filipenses 2,3, parte B do versículo 3 diz assim. Abre aí a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia aí. Filipenses 3, Filipenses 2, aliás. Filipenses 2, porque isso aqui é forte. Diga assim, é forte. Filipenses 2, versículo 3, diz assim. A pergunta é, como você vê o seu irmão da fé? Como você vê o seu irmãozinho que está do seu lado aí te ajudando a ler a Bíblia? Como você vê ele? Olha o que diz assim. Todos acharam? Esperar a Edinalva achar ali. Filipenses 2, versículo 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Arrancaram o Filipenses da sua Bíblia, Nalva. Filipenses 2, versículo 3 diz assim. Se quiser marcar na sua Bíblia, marca aí, porque essa aí é forte. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Voltando aqui à parte B. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. O que é humildade? Humildade é você considerar o seu irmão superior a você. Isso é humildade. Então cada um, como eu vejo o meu irmão da fé? Cada um, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere o seu irmão, diga assim para o seu irmão do seu lado: você é superior a mim. Diga assim: você é melhor do que eu. Mas você está falando com verdade ou você está só... Diga assim, olha para o irmão do seu lado. Diga assim para ele. Diga assim. Olha para os olhos dele aí, diga assim, olha para o grão do olho, olha para o grão. Você é melhor do que eu. Diga de novo, você é melhor do que eu. Como eu vejo o meu irmão, pelos olhos da fé, pelos olhos de Deus, ele é melhor do que eu. Ele é melhor do que eu. Ele é superior a mim.
eu preciso servi-lo, ele é melhor do que eu. É assim que nós devemos enxergar o nosso irmão. Você já está vendo nessa ótica? Diga então para ele assim agora, para o outro irmão do outro lado: você é melhor do que eu. Agora com alegria: você é melhor do que eu. Você é melhor do que eu, irmão. Você é melhor do que eu. É assim que nós temos que enxergar nosso irmão, pelos olhos de Deus. Agora, para finalizar, como você vê a si mesmo? Como você se enxerga a si mesmo? Um pobre coitado? Eu sou um coitado, ninguém me entende. Eu sou um pobrezinho. É assim que você se enxerga? Eu sou um destituído da graça. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Como você enxerga você mesmo? Como você enxerga assim a você mesmo? O que Jesus enxergou naqueles apóstolos? O que Jesus viu naqueles homens? Me diz aí, o que Jesus viu? Pedro, a maioria deles eram pescadores. Pedro, Tiago, João e outro, acho que Bartolomeu, eram pescadores, né? Pedro, Tiago, João eram pescadores. Pedro, colérico, falava e fazia, não pensava no que ia fazer, ia lá, realizava. Mateus, odiado pelos irmãos, porque ele era publicano. Tomé, incrédulo, só acredita nas coisas à venda. O que Jesus viu naqueles caras? O que Jesus enxergou em cada um deles? Nós podemos dizer que os apóstolos eram, se pudesse dar um título de um filme, os 12 improváveis. Os 12 improváveis. Homens improváveis. O que Jesus enxergou naqueles homens? Será que Jesus enxergava com os olhos da carne aqueles homens? E hoje, esses homens revolucionaram o mundo. Esses 12 improváveis, o cristianismo, a religião que mais cresce no mundo, chegou até os confins da terra por conta desses 12 improváveis. O que Jesus enxergou em Judas Iscariotes? O traidor. Ou como não sou eu que estou acusando, não, a palavra de Deus diz que ele era ladrão. Judas era o quê? Ladrão. E ele é responsável pelo quê? Pelas rúpias. O ladrão, Jesus colocou para cuidar do dinheiro. O que Jesus viu em Judas Iscariotes? Quando Judas o traiu, e na consumação da traição, Judas chegou para dar um beijo em Jesus. Jesus disse para ele, o que Jesus falou? Amigo, para que vieste? O que Jesus enxergou nesse homem? Será que Jesus já tinha perdoado Judas naquele momento quando falou amigo? Judas já estava perdoado, não estava? Mas como Judas enxergava a si mesmo? Jesus perdoou Judas, mas Judas não conseguiu se perdoar. E muitas vezes é assim que nós nos enxergamos, como Judas. Muitas vezes nós nos arrependemos, mas nós não conseguimos nos enxergar com a ótica de Deus. Muitas vezes nos enxergamos com a ótica do mundo, e assim como Judas, apesar de perdoado por Jesus, apesar de Jesus saber de todo momento que ia ser traído por ele, Jesus o amou, Jesus lavou os pés de Judas.
E no momento da consumação da traição, a resposta de Jesus falou amigo, Jesus estava dizendo para ele, eu te perdoo. Mas Judas tinha uma visão distorcida dele mesmo. Judas se enxergou com os olhos da carne e não conseguiu se perdoar. Amados, enxergue você mesmo com a ótica de Deus. Aprenda a se perdoar também. Nós erramos muitas vezes. Sim, quem não erra, erramos. Mas assim como Jesus olhou para Judas e perdoou, da mesma forma, olhe para você mesmo e aprenda a se perdoar. Já fui em alguns velórios, inclusive de familiares meus, de pessoas que eu perdi. E o que mais nós vemos, amados, aqueles que mais sofrem, pode observar, aqueles que mais sofrem no velório, são aquelas pessoas que em vida não foram talvez bons filhos, não foram talvez um bom irmão. E o que acontece, o peso da consciência recai sobre ele. Pode perceber, aquela pessoa que mais sofre num velório, é aquela pessoa que talvez não foi não foi um bom filho para aquela pessoa, não foi um bom irmão, não foi um bom amigo. E a consciência vem, a consciência pesa, e muitas vezes aquela pessoa se enxerga apenas com os olhos da carne, não consegue se perdoar. Então, como a palavra de Deus nós lemos aqui no início, a ninguém mais, 2 Coríntios 5,16, assim que daqui por diante a ninguém mais conhecemos segundo a carne, esse ninguém mais inclui eu, inclui você. Nós somos filhos amados de Deus. Nós também temos direito de ser perdoados. Aprenda a olhar você mesmo com a ótica de Deus. E para finalizar, eu quero deixar essa pergunta para vocês. Olhe para o irmão do seu lado. O que você vê? Amém? Que Deus abençoe. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém?